trabalhinho pra colocar lá. Mas vai dar certo. Bora lá. Primeiro, vou me apresentar pra vocês. Meu nome é Amanda, todo mundo já sabe. Mas tô no 10º semestre, já fui pesquisadora de alguns grupos de pesquisa. Já estagiei em escritório, TJ, banco. E atualmente estou na empresa privada, jurídico de uma empresa privada. Já passei por todo tipo de estágio e como aluna do final do curso, e vocês estão no início, né? Início pro meio, recomendo muitíssimo que façam o mesmo que eu fiz. Passem por tudo que é canto, não se apeguem a estágio nenhum, porque o importante é aprendizado. E quanto mais você explorar dentro desse mundo gigante do direito, melhor profissional você vai ser no final das contas, porque aí você experimentou de tudo e você pode dizer com propriedade: eu gosto disso, disso e disso, e não daquilo e aquilo, certo? E também sou monitora de vocês, durante o semestre. Já falei em sala que eu não vou ficar podendo acompanhar as aulas presencialmente junto com vocês por conta da minha grade desse semestre, que tá bem corrida, porque é pra eu terminar no semestre que vem. Mas vou estar disponível no WhatsApp qualquer momento, pode mandar mensagem. Mesmo mandar de madrugada, se eu tiver acordado, eu respondo, tá? Se eu não tiver acordado, eu respondo no outro dia. Mas pode mandar mensagem em relação a: Amanda, vou faltar esse dia aqui, não vou poder participar da aula. Tem como tu me dar um resumo depois? Não tem problema nenhum, eu mando sem problemas, certo? Porque mesmo que eu não esteja acompanhando a professora em sala, ela tá me passando o que ela vê com vocês todo dia, tá bom? Meu WhatsApp, né, que você já tem, tá lá no grupo. Não tenham medo de mandar mensagem, não sou chata, não sou besta, respondo mesmo, tá? Como vai funcionar os JEDs? Todo sábado, de 1h até 2h30. Vai ter dias que a gente vai terminar mais cedo, por o conteúdo ser menor. Por exemplo, acredito que hoje vai ser um dia que a gente termina mais cedo, porque a professora não viu tanta coisa assim com vocês. E é um conteúdo bem enxuto de entender, certo? A presença vai ser pelo formulário. Sempre ao final do JED vou mandar o formulário aqui no chat, vocês respondem. E o controle da frequência vai estar dentro do nosso Drive, que eu vou até atualizar depois, que eu acho que ainda tá do semestre passado. Eu tinha dito que não sabia se ia gravar ainda, mas decidi gravar, assim, né? Que eu acho que facilita pra vocês. Muita gente no semestre passado falava que revisava pela gravação. E também pra acompanhar, né? O estilo da semana. Pra não perder o ritmo da semana mesmo, caso falte, não sei, enfim. Vai ter ponto na AV1 e AV2 pela presença, certo? Naqueles moldes que a professora falou. Eu ainda tenho que contar quantos JEDs a gente vai ter até a AV1. E aí eu vou dar um número exato pra vocês, tipo assim: vocês têm que participar de pelo menos 4 JEDs até a AV1 pra ter o ponto. Que aí vocês vão ficar batendo e sabendo de fato como é que vai ser, já vai ter uma noção da nota de vocês, certo? Ao final do semestre, quem tiver 75% de frequência dos JEDs vai receber certificado pelo PTA. E esse certificado ele conta como atividade complementar, que já adianto, é muito importante que você vá acumulando horas complementares desde já, mesmo que esteja no início do curso, tá certo? Por quê? Porque no final do curso você vai ter outras coisas importantes para se preocupar, tipo TCC, OAB, quem pegar um ano de ENAD vai ter que fazer ENAD, tipo eu. Então, assim, quanto mais cedo vocês validarem as horas complementares, mais tranquilo vai ficar a cabeça de vocês, tá certo? Dentro do nosso JED também tem um material complementar. Eu vou ficar colocando alguns PDFs, PDF de cursinho, alguns resumos, mapa mental, tudo isso para vocês irem acompanhando melhor, tá? Tudo que eu tiver acesso eu vou mandar para vocês. Inclusive eu tenho até um link com vários livros do curso que um pessoal da UFC faz. E aí a gente tem esse drive, ele é gigante, tem livro de tudo que é matéria, de tudo que é assunto, tem artigo. Vou mandar pra vocês, pra depois vocês darem uma olhada, tá certo? Dentro do nosso JED, eu sempre tento também fazer dinâmicas, principalmente no JED de revisão, que é um JED que vocês costumam participar mais, porque estão mais esperados por conta da prova. E sempre ajuda, tá?
E aí, durante os nossos dias, a gente também vai fazendo questões, respondendo questões e tal. Enfim. Bora lá. Qual doutrina usar? Eu acredito que a professora já tenha passado alguma bibliografia para vocês. Mas, como eu disse desde o início, isso aqui é de aluno para aluno. De aluna falando que passou por essa cadeira também. O livro que mais me ajudou, sem sombra de dúvidas, foi esse do Humberto Teodoro Júnior. Ele é perfeito, assim, um livro que mastiga para você. A leitura não é tão técnica, então você não vai ter dificuldade para entender, porque tem livro que parece que você tá lendo grego e você não entende nada. Esse do Humberto Teodoro Júnior é muito bom, ele é bem separadinho e parece muito com a organização que a gente utiliza aqui dentro do plano de ensino, certo? E aí também tem esse do Eupídio Donizete, que eu também uso antes de dar aula para vocês. Ele é bom, é um volume único. Ele também é bom, mas eu sou apegada ao Humberto Teodoro Júnior. Esses outros aqui, Fred Dias Júnior, também é um ótimo autor. Não tive acesso ao livro, mas sempre me indicaram ele, então acredito que seja bom. E o Daniel Amorim Assunção também é muito bom, certo? Mas, de toda forma, indico muitíssimo o Humberto Teodoro Júnior. Não é propaganda paga, é porque eu realmente gosto e ele sempre me salvou, tanto nas provas de processo civil quanto o TGP. Certo? Esses dois aqui, ó, do Humberto Teodoro e esse volume único do Eupídio, ele tem na biblioteca virtual. E esses dois aqui não tem. Às vezes você acha na pirataria, mas, né, não recomendo usar a pirataria. Por fim, não me deixem falando sozinha. Eu sei que muita gente tem vergonha de... Ai, não quero falar porque... Ai, vão me achar meio besta, não sei o quê. Vão achar que minha pergunta é idiota. Mas, repetindo, é de aluno para aluno. Eu tô aqui para ajudar vocês e vocês estão aqui para me ajudar, certo? Porque quanto mais eu ensino, quanto mais vocês perguntam, quanto mais vocês instigam o conhecimento, mais eu aprendo em vocês também. Então... Se a gente manter essa relação de Amanda é minha amiga e não uma pessoa que está, sei lá, fora do meu alcance, vai dar tudo certo, tá bom? O semestre de vocês vai ser fácil e a minha monitoria também vai ser fácil. Então, sempre que puder, falem comigo. Não me deixem falando sozinha. Abram um microfone. Eu sei que... Ou então manda no chat. Eu sempre fico aqui na tela do Meet mesmo, não fico na tela da apresentação, tá bom? Peço que não me deixem falando sozinha, apenas isso. Aí, agora, vou abrir o nosso slide de fato da unidade 1, pra gente iniciar, certo? Ficou alguma dúvida? Tem alguma dúvida em relação aos GEDs? Tudo ok? Reajam aqui, ó, o joinha aqui, vai. Alguém? Só o joinha, Tudo certo, Amanda. Obrigada. Obrigada, Divos. Bora lá. A gente vai começar aqui a unidade 1. Não vamos terminar hoje a unidade 1, porque vocês não terminaram nem em sala ainda. E algumas coisas eu vou ter que pular aqui, porque... vocês não viram com a professora ainda, por exemplo, o valor da causa, certo? O meu áudio tá ok, tá cortando, porque apareceu notificação que a internet tá meio ruim aqui. Tá cortando, tá tudo ok, tá dando pra ouvir, de boa. Tá dando pra ouvir tudo. Show. Pois embora. Unidade 1, petição inicial, né? Eu sei que vocês viram uma revisãozinha de TGP na primeira semana, mas para ter noção do que é que a gente vai falar dentro de petição inicial, certo? Primeiro de tudo, a gente tem que entender onde estamos. Ah, Amanda, eu tô no meu quarto, sentada aqui em frente à minha mesinha e tô na minha casa. Não em relação ao seu espaço físico, mas em relação dentro do processo. Essa é a primeira cadeira de processo civil que vocês vão ver. Já adianto que é uma das mais importantes. Todas são importantes, claro. Recurso é importante, execução é importante. Mas processo civil é o que
que vai te dar o norte de tudo lá na frente, certo? Toda cadeira, as próximas cadeiras que vocês forem fazer, todos os professores vão dizer: ah, você viu lá em processo civil 1, ah, mas vocês viram lá em processo civil, certo? Então, é uma cadeira bem importante. E dentro do mundo jurídico, dentro do mundo do processo, onde é que a gente está? A gente está dentro de um procedimento comum. Por que procedimento comum, Amanda? Mas não existe procedimento especial? Existem os procedimentos especiais, que estão regulados pelas leis especiais. Esses procedimentos são mais específicos. E a regra é: todo procedimento, todo processo que não tiver legislação especial, ele vai estar sendo um procedimento comum, certo? A regra é que seja um procedimento comum, certo? Alguns têm legislação especial e aí se tornam, vão correr por outro rito, vão ter outros procedimentos, vão ter outras formas, certo? Mas dentro de processo civil 1, o nosso foco é o procedimento comum. O que nos interessa é o procedimento comum, ok? E dentro do procedimento comum, a gente costuma dividir em 4 etapas, 4 fases. A maioria da doutrina reconhece essas 4 fases, certo? Alguns reconhecem 6, mas que essas outras 2, vocês vão ver em processo civil 2, que é a fase de liquidação. Voltando para cá. Em qual fase a gente está atualmente? A gente está iniciando a disciplina. Qual fase que a gente está dentro do procedimento comum? A gente está aqui na fase postulatória. E o que é a fase postulatória, Amanda? A fase postulatória, ela abrange tanto petição inicial, quanto resposta do réu e também a réplica. Ou seja, qual a característica em comum dessas 3 momentos processuais? É o momento em que tanto o autor quanto o réu, as partes do processo, elas vão se manifestar acerca das suas próprias pretensões. Por exemplo, eu como autora, eu estou entrando com um pedido de indenização por danos morais. Ou seja, essa é a minha pretensão. Já o réu, ele vai entrar com a resposta dele, através da contestação, por exemplo, falando que aquilo ali que eu disse é mentira, que não tem nada a ver, que não tem fundamento. A pretensão dele é o quê? Me desmentir. Certo? Então, a fase postulatória, como o próprio significado da palavra diz, é requerer. É a fase de pedir. Certo? É a hora de você fazer o seu requerimento através dos moldes necessários, das formas necessárias que a gente vai ver mais na frente, ok? Essa fase, ela tá disciplinada lá do 319 até o 346, certo? E durante o semestre a gente vai ver cada uma dessas fases aqui: saneamento, instrutória, decisória, certo? Fase de saneamento acho que é a unidade 3 ou 4 da nossa disciplina, enfim. Até o fim do semestre vocês vão ver tudo isso aqui. Mas, de início, o que importa pra gente é a fase postulatória. Tudo bem? Iniciando a fase postulatória, a gente tem o primeiro passo do processo. E o que seria esse primeiro passo do processo? A petição inicial. É através da petição inicial que eu inicio o meu processo, que meu processo surge, a mágica acontece, e aí eu vou ter lá o meu processo. Sempre que, eu não sei se já tem alguém que estagia aqui em escritório, quando você abre lá o SAG, PJE, o primeiro ato processual lá em cima é a petição inicial. Sempre vai ser petição inicial, tá bom? E o que é a petição inicial, Amanda? O que acontece na petição inicial? A petição inicial é um veículo de manifestação formal que inicia a relação jurídica processual, o qual revela ao juízo a lide e a pretensão da parte autora. Amanda, é grego. Não entendi. O que é isso? Gente, seguinte. Vamos entender a frase. Veículo de manifestação formal. Ou seja, já sei que ele é um documento. Ele é um documento ali com a formatação direitinha, certo? Um documento formalizado, veículo de manifestação formal, que inicia a relação jurídica processual, ou seja, ele que vai instaurar o meu processo, ele que vai iniciar o meu processo. É através desse documento formal, certo? Que eu vou iniciar o meu processo. E também é através desse documento que eu vou dizer para o juiz o que eu quero. Vou revelar ao juízo a lide e a pretensão da parte autora. Ou seja, eu vou contar a confusão, se for uma confusão, claro.
Eu vou contar a minha confusão para o juiz, eu vou contar o meu litígio para o juiz e vou dizer o que eu quero com aquilo. Por que eu estou contando para ele? Né? Sempre tem um motivo, as coisas sempre tem um motivo. E a petição inicial, o motivo dela é esse: contar a minha pretensão da parte autora para o juiz. Beleza? Então, petição inicial, o que eu sei? É um documento que vai iniciar o meu processo e através desse documento eu vou contar para o juiz a minha pretensão, a minha lide, a minha confusão. Beleza? E, Amanda, existe processo sem petição inicial? Eu preciso necessariamente iniciar o processo com a pretensão, com a petição inicial? Sim. O próprio Código do Processo Civil, tanto no Código de 73, que foi revogado pelo de 2015, eles dão a ideia de que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. O que ele está dizendo aqui? Que o processo só vai iniciar se a parte provocar o judiciário. Não existe processo iniciado pelo juiz, não existe processo iniciado por magistrado, pelo próprio poder judiciário, certo? Em geral, não existe, ok? Por quê? Porque vocês viram lá em TGP o princípio da inércia, não foi? O princípio da inércia falava que o judiciário, ele é inerte, a jurisdição ela é inerte, e ela precisa ser provocada para que solucione a sua lide, solucione a confusão ali daquela parte, entendeu? Então, enquanto eu não provocar o judiciário, enquanto eu não exercer o meu direito subjetivo de ação, o judiciário ele vai estar ali parado. Se tiver rolando problema lá, ele vai estar aqui parado, ele não pode se meter, certo? Ele tem que estar ali inerte. Mas a partir do momento que eu, como parte autora, eu vou lá e provoco o judiciário, ou seja, eu tomo a iniciativa de dizer, através da minha petição inicial, olha, eu preciso do auxílio do Estado para resolver esse problema aqui, da minha vida pessoal, certo? Então, é basicamente isso. Eu tenho que provocar o judiciário para que ele resolva o meu problema, a minha lide, o meu litígio. Então, dentro da petição inicial, eu tanto tenho um pedido de demanda da tutela do Estado, ou seja, eu vou pedir que o Estado me ajude, como também eu vou pedir algo em relação ao réu, ou seja, a minha pretensão em relação à lide. Então, dentro da petição inicial, eu tenho dois objetivos: demandar a tutela do Estado e pedir algo em relação ao réu. Com a petição inicial, vou pedir que o Estado me ajude e vou pedir que ele determine que o réu faça isso aqui pra mim, que o réu, sei lá, me indenize em relação a isso aqui, ok? Ela tá disciplinada a partir do 319 até o 331. Recomendo fortemente que vocês leiam esses artigos em um momento de descanso, em um momento de... tô aqui rolando o TikTok, tô me sentindo meio inútil, vou abrir o CPC para ler os artigos da petição inicial. Esses artigos são fáceis de entender e quanto mais vocês lerem, mais vocês vão entender do que se trata de fato, certo? E é algo que vocês têm que se familiarizar desde já. Deu para entender o que é petição inicial? Deu para entender o que a petição inicial faz? Reajam aqui com joinha, corações, please. Tudo ok, show. Muito obrigada. Então, bora lá. Segunda parte. Amanda, beleza, você já me disse o que é petição inicial. Mas, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou formatar esse documento? O que é que vai ter lá? Primeiro de tudo, o próprio CPC, ele nos dá um norte a respeito dessa estrutura. Nos dá um norte não, ele diz o que é que tem que ter na petição inicial, certo? Vou compartilhar aqui a tela do CPC, eu acho que dá pra ver, pra gente ver na prática o que ele traz pra gente no 319. No 319, ele diz assim: a petição inicial indicará o juiz a que é dirigida, os nomes, pronomes, estado civil, existência de novo estado, Inciso 3º, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas explicações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, certo? Aqui tem dizendo já, dos requisitos da petição inicial. Então,
Extraindo o conteúdo do 319, a gente tem o quê? Que a petição inicial, ela tem que ter um cabeçalho, ela tem que ter, principalmente, né, como requisito essencial, qualificação das partes. Se tiver alguma coisa a alegar antes do mérito, das questões anteriores ao mérito, dos fatos de direito, do pedido, das provas, valor da causa e finalização. Essa é a estrutura que a gente utiliza lá, por exemplo, na cadeira de estágio, que eu faço com a professora Nathalie. É a estrutura também que vocês vão utilizar na prova da ordem, se forem loucos de escolher direito civil. Então, é uma estrutura coringa. É também a estrutura que vocês vão fazer na semana que vem, na atividade que a professora vai passar, certo? Então, dentro da nossa petição inicial, a gente tem tanto cabeçalho, identificação da peça, qualificação das partes, das questões anteriores ao mérito, dos fatos do direito, do pedido, das provas, da causa e finalização. Desde já é importante vocês irem se familiarizando, decorando, de fato, como é que funciona esse esqueleto da petição inicial, certo? Não saiam da cadeira de processo civil 1 sem saber fazer uma petição inicial, porque é muitíssimo importante. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, se vocês forem seguir na área do direito civil, é a peça que vocês mais vão utilizar, certo? E quem é que fala pra gente quais esses requisitos? O artigo 319. Por isso que é tão importante vocês lerem esses artigos, porque muitas vezes as questões da própria prova, questões de concurso, questões da ordem, questões da prova da professora, vêm exatamente com a letra da lei. Por exemplo, verdadeiro ou falso lá dizendo, a identificação, qualificação das partes não é um requisito da petição inicial, certo? Então, é importante ler esses artigos. Além dessa estrutura formal, a gente também vai ter os requisitos extrínsecos. E o que são esses requisitos extrínsecos? Extrínsecos quer dizer que vai além do que está dentro daquele documento, além do que está interno, certo? No artigo 320, ele fala assim, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Ou seja, ele está falando dos documentos que vão acompanhar a petição inicial, os documentos que estarão anexados à sua peça, certo? E esses documentos são o quê? Documentos pessoais da parte autora, RG, CPF, comprovante de residência, ou seja, os documentos que comprovem a qualificação, certo? Procuração, sempre muito importante você juntar a procuração já junto com esses slides vão ficar disponíveis? Sim, boa pergunta. Os slides, eles já estão disponíveis, todos esses slides aqui estão disponíveis no nosso drive que tá na descrição do grupo, tá bom? Tá lá na descrição do grupo, já tem de todas as aulas, tá? Porque como eu fiz o semestre passado, né, aí eu já coloquei tudo lá. Talvez tenha uma alteraçãozinha de lá pra cá, mas aí eu aviso a vocês. Mas já tá tudo lá. Voltando aqui. Procuração, certo? Que confere ali a capacidade postulatória do advogado, que dá os direitos dele postular em juízo, representando a parte, certo? E os documentos mencionados na peça. Contrato, prints, recibos, notas fiscais, tudo que for as nossas provas, entendeu? É o que a gente vai comprovar, o que a gente está falando ali. São documentos que acompanham a petição no momento do protocolo. Gente, voltando aqui só para a estrutura, a gente vai falar sobre cada um, tá? Cada parte desse aqui, tanto vamos falar como vou ensinar vocês a fazerem, elaborar. Porque muito da dificuldade sempre é de tipo assim, Amanda, eu não sei elaborar esse ponto aqui dos fatos, do direito. Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou pedir alguma coisa, entendeu? Muita gente tem dificuldade na escrita. Então, tudo isso a gente vai ver aqui nos nossos jeitos. Beleza? Uma parte a gente já vai ver hoje. Olha, em relação ao cabeçalho, já vamos começar. Só um minuto. Minha garganta cansa muito rápido. Cabeçalho. Cabeçalho é onde a gente vai indicar o juízo competente, para onde a gente vai endereçar a nossa peça. A peça é tipo assim, uma cartinha para o juiz. E sempre que a gente vai escrever uma carta, a gente no começo já fala, para fulano de tal, certo? Então, a nossa petição inicial é isso. O cabeçalho, eu vou dizer, é para fulano de tal. Não com essas palavras, obviamente. A gente vai dizer com essas aqui, ó.
temos 2 tipos de cabeçalho. Os 2 são aceitos, certo? Um é mais robuscado, mais cheio de frufru, e o segundo ele é mais prático. Eu adoro o segundo. Ótimo para você aprender já, e é uma coisa que você vai usar tanto aqui quanto quando for fazer, sei lá, processo penal, tá? Primeira forma. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Fortaleza. O que acontece, gente? Muitas vezes a gente sempre tem que utilizar a flexão de gênero aqui, tá? Porque como é a petição inicial, você não sabe para onde é que seu processo vai ser distribuído. Pode ir lá para um juiz, pode ir para uma juíza, então a gente usa a flexão de gênero, tá bom? Muita gente também utiliza abreviação. Eu não gosto de utilizar abreviação, principalmente no começo do meio do curso, né? Porque vocês ainda estão se familiarizando com algumas palavras. Então, é importante que vocês escrevam tudo, certo? Nunca pequem por faltar alguma coisa. Sempre pequem pelo excesso. Tem 2 formas. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara. Tananana, pode ser outra vara, pode ser uma vara de família, vara de execuções. Essa parte aqui sempre é uma parte coringa, certo? Da Comarca de Fortaleza CE. Essa parte aqui também pode ser uma coisa coringa, porque pode ser que eu coloque, esteja entrando com o meu processo lá na Comarca de Pacatuba, na Comarca de Fortim, certo? É tudo meio coringa aqui. Qual a outra forma? Ao juízo da tananã, sempre coloco os tracinhos, porque eu não sei para onde meu processo vai ser distribuído, novamente, tá? Da Vara Civil da Comarca de Fortaleza, mesma história. Tanto essa parte civil quanto Fortaleza CE é coringa, porque pode ser que eu esteja em outro estado, enfim, vocês vão ver que não é algo estático, certo? As 2 formas são equivalentes, não existe uma melhor do que a outra, escolha a sua e vá ser feliz. E desde já digo, escolha a sua desde o início do curso, porque se você for fazer peça de direito civil lá na prova da ordem, você já vai mantendo isso na sua cabeça, é mais fácil de decorar. Essa aqui eu acho maior, acho mais difícil de decorar, mas essa segunda aqui, ó, tira e queda, certo? Além do cabeçalho, a gente também tem a identificação da peça, que vai conter o tipo de ação. A professora até disse pra vocês, eu acho que não é algo obrigatório, certo? Na prova da ordem não é algo obrigatório, mas como eu falei, pequem pelo excesso, tá bom? Identifiquem lá de que é aquela ação, ação de indenização por danos morais, combinados com danos materiais, ação de alimentos provisórios, tudo isso. Vale, tem um tio aqui, que horror, vou ajeitar isso. Tudo isso tem que estar lá identificando bonitinho, vocês vão ver que no final fica tudo maravilhoso quando tá tudo bem identificado, certo? Passando aqui, requisitos, ainda nos requisitos da estrutura, vamos para a qualificação das partes. É importante a qualificação das partes, porque o próprio 319, ele diz o que a gente tem que trazer. Meu WhatsApp está notificando. Dentro do... Só um minuto, gente. Vou silenciar aqui. Pronto. Qualificação das partes. Lá no 319, ele diz pra gente o que a gente tem que trazer, quais os dados da parte necessários. Vamos aqui ver o que o 319 diz isso. Aqui, ó. No inciso 2º, ele fala: os nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número da inscrição, CPF, né? CPF, endereço eletrônico, domicílio, a residência do autor e do réu, certo? Claro que é possível que você não tenha todas essas informações do réu, certo? E aí você coloca lá o que você sabe, pelo menos o nome tem que ter, né? O nome, o CPF tem que ter, tá? Mas os seus você tem que colocar tudo, no caso você sendo o autor, né? Agora voltando pra cá. E como é que fica isso dentro da minha petição inicial? O parágrafo da qualificação, eu aprendi que a gente tem que ter tanto esses dados das partes que vem lá no dizendo 319, quanto a demonstração da capacidade postulatória, ou seja, eu vou fazer uma menção à procuração. Também não é algo obrigatório na prova da ordem, mas é algo que a gente utiliza bastante lá na cadeira de estágio, que vocês vão ver no final do curso, certo? Capacidade postulatória é quando eu digo assim: conforme procuração em anexo, representado por fulano de tal, vide procuração em anexo, vide procuração abaixo,
instrumento procuratório, alguma coisa assim, certo? Faz menção à capacidade postulatória, ou seja, a capacidade que eu conferi a um advogado dele me representar em juízo. Respeito à autoridade julgadora. É o frufru da petição inicial. Não é necessário que eu, demonstre isso, mas é interessante você colocar. Por quê? Você tá ali entrando com um processo, você tá ali pedindo alguma coisa pro juiz, sabe? Você tá mostrando a sua confusão pra ele, você tá dizendo, olha, eu preciso de ajuda nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Eu preciso que você declare isso aqui, isso aqui, isso aqui. Entendeu? Então, chega na amizade. Diz assim, venho respeitosamente diante de Vossa Excelência. Entendeu? É o mínimo, é o básico. É o mínimo de respeito à autoridade julgadora. Certo? E fundamentação jurídica mínima é a gente fundamentar desde já a nossa peça. Certo? A gente sempre usa o 319, que é o artigo que vem prevendo a petição inicial, e também acompanha o artigo que for, no caso, por exemplo, se for indenização por danos morais, o 927, que fala sobre a conferência dos danos, certo? Tudo nesse sentido. Aí, como é que funcionaria aqui? Aqui a gente tem um exemplo bem dinâmico para vocês entenderem. Fulano de tal, Danete Targaryen brasileira, ou seja, já dei aqui a nacionalidade, estado civil, profissão, número do RG, CPF, endereço físico e endereço eletrônico, né? Representado pelo advogado que assina a presente peça conforme procuração em anexo. Isso aqui é a capacidade postulatória. Demonstrei a capacidade postulatória, tá? Vem respeitosamente diante de Vossa Excelência, respeitei a autoridade julgadora, propor ação de indenização por danos morais em face de. Coisa muito importante. Cada peça que vocês forem fazer no decorrer do semestre, vocês vão ver que cada um tem o seu verbo. O seu verbo, ali, a sua palavra-chave. Entendeu? Lá em contestação, quando a gente for aprender contestação, a gente vai ver que o verbo da contestação é opor. Aqui na petição inicial é propor. Eu estou propondo um processo, eu estou propondo uma ação, certo? Então, nesse caso aqui, é uma ação de indenização por danos morais. Lembrando que essa identificação da peça, eu também fiz lá em cima, depois do meu cabeçalho, mas eu posso fazer só aqui também, se eu quiser, dentro da qualificação. Eu estou dizendo o que eu estou propondo em face dessa pessoa, em face do réu, certo? Eu estou propondo em face de fulano. Quando eu for fazer contestação, eu vou dizer opor contestação em face de fulano. Entendeu? Tudo isso dentro da qualificação. Isso aqui é um parágrafo só. Isso aqui eu poderia facilmente copiar e colar para dentro de uma petição inicial se eu fosse advogada da ANES. Tá bom? Fundamentação jurídica mínima com base no artigo 319 do Código de Processo Civil e artigo 927 do CC 2002. Isso aqui é a minha fundamentação jurídica mínima. Eu já vi uma colega perder ponto no passo a passo, que é aquele negócio que vocês vão fazer, né? Aquele projeto que vocês vão fazer. Eu já vi uma colega perder um ponto por causa desse 319. A menina esqueceu o 319. E é simplesmente a fundamentação mais importante da petição inicial. Por quê? Quando vocês estiverem lá na cadeira de estágio, vocês vão ver que o professor ele vai pedir essa fundamentação, tanto em estágio 1, que é o estágio de penal, quanto em estágio 2, que é o estágio de civil. Vocês vão ver lá. A gente precisa sempre mencionar o artigo dentro do código que prevê essa peça, certo? Porque é a fundamentação básica. Eu posso até não saber o artigo que vai estar lá em relação aos danos morais, no caso, a ação de alimentos, o artigo que fala de alimentos. Mas o 319 é importantíssimo saber, beleza? Então não esqueçam, porque isso tira ponto do passo a passo. E é bem importante que vocês fechem o passo a passo. Tudo certo sobre qualificação das partes? Deu pra entender? Eu sei que eu falo muito. E às vezes eu falo até demais. Mas é pra vocês entenderem. Se tiver alguma dúvida, gente, perguntem. Não se acanhem, não fiquem com vergonha, certo? Perguntem mesmo. Bora lá. Obrigada a quem reagiu.
Isso aqui, gente, eu não sei. Só me diga uma coisa, vocês viram isso aqui? Essa parte de prioridade na tramitação, sigilo processual. Alguém pode me dizer se a professora já falou detalhadamente sobre cada um? Alguém que viu foi para as aulas essa semana? Lembra-se, viu? Gratuidade da justiça. Ei. Amanda, eu lembro que na gratuidade da justiça ela falou muito sobre a defensoria pública. Eu lembro bastante disso. Agora, sim, sobre sigilo, eu não lembro muito, não. Posso estar errado. Certo, obrigada. De toda forma, vamos ver logo isso aqui, tá certo? Aí quando ela falar lá na sala com vocês, vocês já vão saber do que se trata. Dentro da nossa petição inicial, há algumas questões que a gente pode suscitar para que seja realizada antes que de fato aquele processo inicie. Quais são essas questões? Gratuidade da justiça, prioridade na tramitação, sigilo processual e as tutelas provisórias. A gratuidade da justiça, como o Oswaldo falou, ela já deu ali por cima para vocês. Então a gente sabe que a gratuidade da justiça é aquela perguntinha simples. O cliente pode pagar? O meu cliente ele tem dinheiro para pagar as custas processuais? Certo? Não é que o cliente, por exemplo, se você for advogado particular, claro, não é que o cliente vai deixar de pagar os seus honorários, mas ele não vai pagar as custas processuais, aquelas custas iniciais ali para iniciar o processo. Eu sei que ela já falou de custas com vocês. Aquelas custas iniciais, o cliente não paga se for declarado a gratuidade da justiça para ele, certo? Então, antes de eu entrar na minha lead, na minha confusão, no meu pedido, eu vou pedir ao juiz que seja concedido a gratuidade da justiça. E como é que eu faço isso, Amanda? Com base em quê? O artigo 98 e 99, ele fala do CPC, ele fala sobre a gratuidade da justiça, certo? E como eu vou colocar isso na minha petição inicial? Basicamente, essas 4 linhas aqui, ó. A parte autora requer os benefícios da gratuidade da justiça em consonância com o artigo 98 e 99 do CPC, tendo em vista que não possui condições financeiras de arcar com as despesas judiciais sem prejuízo próprio. Ou seja, ele está dizendo que, mesmo que eu seja uma pessoa de classe média, sabe, eu tenho um carro, tenho uma casa e tal, ele quer dizer, a gratuidade da justiça quer dizer que eu até conseguiria pagar as custas processuais. Até conseguiria. Mas isso poderia gerar um prejuízo para mim. Eu poderia, sei lá, ficar sem comer uma semana porque eu paguei as custas iniciais do processo. Entendeu? Então, a gratuidade da justiça é nesse sentido. E aí tem uma declaraçãozinha lá de hipossuficiência que o advogado anexa junto com a petição inicial. E aí o juiz vai analisar para ver se de fato aquela pessoa entra nos requisitos da gratuidade da justiça, certo? Mas essas 4 linhas aqui é um tópico que você abre dentro da sua petição inicial e pede, certo? Pode ser antes de iniciar o mérito, como pode ser depois. Eu gosto de colocar antes. Fica mais organizado, fica mais bonitinho. E é por isso que a gente chama das questões anteriores ao mérito, porque bem antes do mérito, bem antes de eu entrar de fato ali nas minhas questões, entendeu? Segunda questão anterior ao mérito, prioridade na tramitação. A pergunta é, o cliente ou o procedimento tem prioridade? Ou seja, a urgência? Aquela pessoa ali, ela tem mais de, acho que é 60 anos, né, que é considerado idoso. Normalmente são para idosos essa prioridade na tramitação, tá? E tem previsão lá no CPC também e leis específicas. Basicamente, a gente abre um segundo tópico. Por exemplo, eu posso abrir um tópico tanto de gratuidade da justiça quanto um tópico de prioridade na tramitação, certo? Essas 2 questões o juiz também analisa e defere tanto a prioridade quanto a gratuidade da justiça, ok? E aqui também, ó, já é uma forma de você pedir lá dentro da sua petição. Sigilo processual é quando, por exemplo, uma ação de divórcio do prefeito de Fortaleza, o Evandro Leitão. Ele é uma pessoa pública. E ele entende que se essa ação correr sem um sigilo, sem um determinado sigilo, ele pode, sei lá, prejudicar ele de alguma forma. Entendeu? E aí é colocado o sigilo processual. Alguém mandou mensagem aqui. Peraí.
favor. Wagner, pode falar. Oi, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta em relação à gratuidade. Se quando a gente for abrir o tópico, coloca lá, né, a solicitação de gratuidade, aí explica o porquê? Fundamenta o porquê? Sim. Por exemplo, o cliente, sei lá, vai explicar o motivo do cliente pedir a gratuidade, é isso? Basicamente, essa justificativa que já está aqui no exemplo. Ó. Tendo em vista que não possui condições financeiras de arcar com as despesas judiciais sem prejuízo próprio. Não precisa entrar detalhar exatamente, tipo assim, meu cliente é pobre, meu cliente trabalha nisso aqui, isso aqui, isso aqui, ele ganha tanto por mês. Então, né? Algo geral, né? Algo Entendi. Geral, algo geral. Mas para dizer assim, olha, ele é pobre na forma da lei, certo? Basicamente isso. É algo bem genérico, tá bom? Voltando aqui, sigilo processual. Quando tem uma pessoa pública que não quer porque assim, todo o processo, se você não tiver o tokenzinho do advogado, quando você for entrar, ele vai pedir uma senha. Beleza, mas para quem tem o certificado digital do advogado, pode acessar qualquer processo. Entendeu? Inclusive, o estagiário faz muito isso quando tá em escritório, né? Que tem um certificado digital lá no computador que utiliza, do advogado que ele estagia. Abre muito processo de outras pessoas. Eu já fiz muito isso. De você ir lá, curiar e tal. Todo advogado tem acesso a todos os processos que não tem um sigilo processual. Mas se o processo tiver um sigilo processual, normalmente as ações de família, ele vai pedir uma senha além do seu certificado digital. Ou seja, eu sou advogado, mas eu não tô naquela causa. Quando eu for tentar ver aquilo ali, ele vai me pedir uma senha. Por quê? Porque tem sigilo. Certo? E aí tá fundamentado lá no artigo 189 do CPC também. E o exemplo que a gente utiliza, esse tópico que a gente pode abrir a parte autora requer o segredo de justiça previsto no artigo 189 para que sua imagem seja preservada e para assegurar o sigilo durante toda a marcha processual. Só isso. Normalmente é deferido. Normalmente. Tá bom? Tutelas provisórias também é algo que vem antes do mérito. Tá? A gente vai ter uma unidade só para estudar tutelas, então eu não vou me aprofundar muito aqui. Mas o que acontece normalmente? São casos de extrema urgência. Por exemplo, eu entrei com a ação de obrigação de fazer em face do Apvida, por exemplo. O Apvida não está autorizando lá um procedimento de saúde que é urgente. Se não fizer, a pessoa vai morrer e tal. São casos de extrema urgência. Eu quero adiantar os efeitos da sentença. Porque se eu não adiantar os efeitos da sentença, pode ser que lá na frente não tenha mais o que fazer. Ou seja, é um risco ao resultado útil do processo. Certo? É um perigo de dano. Ok? Então eu vou adiantar o meu pedido. Antes de falar do meu mérito, eu já estou ali adiantando. Eu preciso disso aqui, disso aqui, disso aqui. Porque senão lá na frente não tem nem por que seguir com o processo. A pessoa já vai ter morrido mesmo. Certo? E o importante para você entrar com um pedido de tutela provisória é que exista a probabilidade do direito. Ou seja, você esteja certo de que aquele direito ali, ele é de fato concreto. Que ele exista. É um direito bom, né? O que a gente normalmente diz é que assim, você tem tanta certeza do direito daquela pessoa, daquele cliente, você tem certeza do direito dele. Entendeu? Acontece também em ações de... Eu esqueci o nome da ação. Mas é tipo assim, quando você tá sendo cobrado por alguma coisa, né? E aí você sabe que você não contraiu aquele negócio jurídico. E aí você pede desde já, antes que o processo inicie, você pede desde já que cesse aquelas cobranças, porque aquilo ali tá ali prejudicando. Seu nome tá na SPC, tá no Serasa, entendeu? E aquela cobrança ali não é sua, tá bom? Ela tá disciplinada lá no 300 até o 311 do próprio CPC. Ok? Essas aqui são as questões anteriores ao mérito. E tudo isso aqui, gente, é um tópico, tá? Dentro da própria petição. Agora do pedido. Eu pulei os fatos e do direito. Por quê? Porque os fatos e o direito é uma coisa que a gente visualiza melhor na prática. Mas, dentro daquela estruturazinha, aqueles tópicos lá que a gente viu, os fatos e direito eles podem vir juntos, como também podem vir separados. Eu acho mais interessante a gente fazer separado, tá bom? Por quê?
no tópico dos fatos, eu vou contar a situação fática, eu vou narrar o que aconteceu, tá? Fulano fez isso, fez aquilo e tal, e por isso, em razão disso, entrei com a presente ação judicial. Recorri ao judiciário, recorri à tutela jurisdicional, tá certo? Dos fatos, eu vou narrar o que aconteceu. Do direito, eu vou fundamentar. Eu tenho que relacionar tanto os dispositivos legais como a situação fática. Ou seja, se eu tenho uma ação de indenização por danos morais, eu vou pegar a minha situação fática e eu vou relacionar com o artigo 927 do Código Civil, que prevê lá danos morais em algumas situações, por exemplo, certo? E aí eu tenho que relacionar a minha situação, eu tenho que justificar por que eu mereço receber indenização com base nesse artigo aqui, o 927, ok? É um requisito da prova da ordem você relacionar tanto o dispositivo legal com a situação fática, tá certo? Não basta transcrever o artigo, porque o juiz, ele sabe, o cara passou do concurso, você não precisa transcrever o artigo e dizer lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, exatamente como vem no dispositivo. Não precisa fazer isso, tá certo? O juiz sabe mais do que você, indo e voltando. Ele sabe falar aquilo ali de trás pra frente, certo? O que você precisa é relacionar a situação fática com o dispositivo legal, com a letra da lei. Ok? Isso é o que acontece do direito. Vocês vão ver melhor quando forem fazer a peça direitinho lá. Ok? Não precisa a gente abrir um slide só para isso. Não há necessidade. Agora, indo pro final da nossa peça, que é o do pedido. No final da peça, a gente vai ter lá um tópico dos pedidos. E aí a gente vai abrir vários itens. Item A, que seja considerado totalmente procedente a presente ação, entendeu? Que seja determinado tal coisa. É o que a gente vai pedir com base naquela situação que a gente narrou, tá? Os pedidos, a forma dos pedidos, ela tá disciplinada lá no 322 até o 329. De toda forma, os pedidos, no geral, a gente tem algumas espécies, mas, no geral, o pedido tem que ser certo, determinado e tem que ter conexão com a causa de pedir. Ou seja, eu não posso falar, por exemplo, abacaxi e pedir banana, certo? Eu tenho que ter uma conexão. Não dá pra falar de uma coisa e pedir outra totalmente diferente, que não tem nada a ver com o que foi explicado durante a minha peça inteira. Beleza? Vou abrir aqui o CPC só pra gente dar uma olhada nesse artigo, pra vocês terem noção do que a gente tá falando aqui. Pronto. O 322 ele fala, o pedido deve ser certo, ok? O pedido deve ser, aí o 324, ai meu Deus, tá bugando aqui. O 324 ele já fala, o pedido deve ser determinado, beleza? Normalmente o pedido tem que ser certo, determinado, mas o próprio CPC, ele permite que sejam formulados pedidos genéricos. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, ou seja, se não puder dizer assim o que é cada coisa, certo? Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deve ser praticado pelo réu. Ou seja, o CPC ele admite que seja feito pedido genérico. Ele fala lá no início que o pedido deve ser certo e determinado, mas ele também admite pedido genérico. Apenas nessas situações aqui. Fora das situações aqui, não pode fazer pedido genérico, tá? Seu pedido tem que ser específico. Tem que dizer o que você quer, sem rodeios e sem rodear demais, beleza? As espécies do pedido. Qual tipo de pedido a gente vai ter? Pedido alternativo, está previsto lá no 325 do CPC. Pode se realizar de uma forma ou de outra. Ele é muito parecido com o próximo que a gente vai ver, que é o pedido subsidiário. Mas, dentro do pedido alternativo, o nome já está dizendo, é alternativo. Eu posso me satisfazer da minha pretensão de forma X ou de forma Y. Ou seja, se for, por exemplo, uma ação de restituição de um bem, a minha pretensão ela vai ser satisfeita com a restituição do bem ou com valor equivalente em dinheiro. E eu posso colocar isso lá no meu pedido. Que seja restituído o bem ou que seja pago o valor equivalente em pecúnia, dinheiro, cash, money,
certo? De uma forma ou de outra. É o mesmo, tipo assim, é em relação àquela mesma coisa, mas pode ser feito tanto de uma forma como de outra. Já o pedido subsidiário, que está previsto lá no 326, é para caso o juiz indefira o pedido principal, ou seja, tem um pedido principal e tem um pedido subsidiário, alternativo, certo? O juiz, ele indeferiu o meu pedido principal. E aí eu já tenho lá uma segunda forma que também vai me satisfazer, certo? Mas ele só vai ser apreciado, esse pedido subsidiário, ele só vai ser apreciado se o pedido principal ele for indeferido, certo? O próprio 326, ele fala sobre isso. Tô botando aqui, ó. 326, ele fala assim: é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Ou seja, ele só vai analisar o pedido posterior, o pedido subsidiário, se o principal for indeferido, certo? E aqui ele fala: é lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. No caso, esse aqui é o pedido alternativo, certo? Ele também está previsto aqui no 325. O pedido alternativo será quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação mais de um modo. Ou seja, é a mesma prestação, mas ele pode satisfazer dessa forma ou de outra forma. Ok? Indo para o pedido cumulativo, é quando há uma pluralidade de pedidos, mais de um pedido. Eu estou pedindo uma coisa, outra coisa, outra coisa. Beleza? Pedido combinatório é quando eu peço algo e eu também já peço que seja previsto uma multa pelo descumprimento daquele pedido. Normalmente causa uma maior efetividade. Por exemplo, naquela mesma exemplo de ação de cobrança que eu falei pra vocês, que a pessoa tá sendo cobrada, ela tá tendo prejuízo por conta que o nome dela tá sujo no SPC, no Serasa, tá negativado, e ela tá tendo prejuízo em relação a isso. E no pedido dela, ela pede que seja retirado, né? Que desde já seja declarada que não há essa cobrança no nome dela. E aí, normalmente é arbitrado que seja assim: quanto mais dias aquela cobrança ficar ali no nome daquela pessoa, cada dia que passar vai ter um valor pela multa, entendeu? Vai ser multado por todos os dias que ficar lá o nome dessa pessoa negativo nos órgãos de cobrança de crédito, proteção ao crédito. E existe também o pedido em prestações periódicas, normalmente aqueles cobrança de aluguel, né? É quando o juízo já reconhece que a satisfação daquela pretensão jurídica é através de prestações periódicas, ou seja, parcelas, certo? Normalmente a ação de cobrança acontece muito isso. E ele já reconhece também, e aí a gente já parte para os pedidos implícitos, porque ele já reconhece também os juros legais. Ou seja, eu estou pedindo que ele me pague, mas implicitamente eu já estou pensando também que ele tem que me pagar com os juros legais, ou seja, correção monetária, entendeu? Não necessariamente eu preciso citar isso. Normalmente cita no meu pedido, eu cito isso, deixo claro lá, bem expresso, bem bonitinho. Mas se não citar, o juiz já vai entender que aquele valor deve ser pago com os devidos juros legais, certo? Que vai ter lá correção monetária, tudo bem direitinho. E isso é um pedido implícito, que não está expresso lá, mas é algo que o juiz já deve saber, que é os juros legais, ok? Prestações periódicas está previsto lá no 323. Amanda, eu entrei com a minha petição inicial, entrei lá com o meu processo, iniciei lá, só que eu esqueci de colocar uma coisa no meu pedido. E aí eu quero alterar o meu pedido, adicionar. E aí, eu posso fazer isso? Né? O meu cliente chegou pra mim e falou isso: eu posso fazer isso? Eu quero pedir outra coisa, não quero mais pedir aquilo lá. Pode. Até a citação, ou seja, até o réu tomar ciência daquele processo, pode alterar, sem o consentimento do réu. Ou seja, eu não preciso da autorização da parte contrária para que eu altere o meu pedido, até o momento em que ele não sabe do processo. Mas, se já passou o momento, se o réu já está sabendo, já ofereceu contestação,
já tá ali na parte da réplica, já vai pra produção de provas, que é a parte ali do saneamento do processo. Eu posso até alterar, mas eu vou ter que pedir autorização do réu. E normalmente eu não tenho, né? Porque se você vai alterar o pedido, é pra lascar ainda mais o réu. E ele não quer ser prejudicado mais ainda. Entendeu? Então, você pode até pedir essa autorização, mas ele não vai autorizar. Entendeu? Aí tem um prazo de 15 dias. Tá previsto lá no 329 essa alteração do pedido. E como eu falei pra vocês, o processo civil permite o pedido genérico? Permite. As hipóteses do parágrafo 1º do 324. Ok? Deu pra entender essa parte de pedido? Entendemos o que é pedido, de que forma pode ser feito. Show? Show de bola. Thank you. Deixa eu ver aqui o que a gente tem mais. Ah, acabou, gente. Por hoje é só, certo? A gente fica por aqui. Eu vou encerrar a gravação e mandar o link da frequência. Pera aí.